proposta para essa semana, ciências, e nós vamos agora trabalhar o funcionamento do corpo. Crianças, antes nós estávamos trabalhando sobre a alimentação e saúde. A saúde que o organismo, o corpo tem de acordo com a nossa alimentação, conforme nos alimentamos, conforme os alimentos que a gente ingere. Então foi colocado várias situações sobre os alimentos, né? Conservação dos alimentos, os tipos de alimentos naturais, processados, ultraprocessados. E assim a gente tem a visão e a noção de como devem ser os alimentos que a gente ingere aí na nossa alimentação. Em consequência, nós temos, de acordo com os alimentos que a gente ingere, como que funciona o nosso corpo, né? Então, vamos começar pelo funcionamento que diz respeito ao início daquilo que estabelece a nossa saúde, que é a alimentação. Então, a primeira coisa que funciona no nosso corpo de acordo com o que nós precisamos, né, para sermos saudáveis, é a alimentação. Então, se eu ingiro alimento, eu como, né, estou ingerindo, então eu tenho aqui que ver sobre o sistema digestório. O que é o sistema digestório? É aquele sistema que vai tratar do processamento dos alimentos no meu organismo. Então, se eu ingiro o alimento, o que vai acontecer com esse alimento no meu organismo? Tem aí todo um processo que acontece, né? E esses órgãos que estão envolvidos nesse processo do aproveitamento, né, desde que o alimento entra na boca, nós temos que formar um sistema. Sistema é o conjunto de órgãos que estão ali trabalhando para acontecer, fazendo com que a alimentação se transforme nos nutrientes necessários para o nosso organismo. Então, vamos lá. Então, para que o nosso corpo consiga se manter aí saudável, né? Nós temos de nos alimentar. E o alimento diz muito sobre a nossa saúde. Então, vamos lá. Então, para que ele consiga absorver os nutrientes dos alimentos que a gente ingere, é preciso que eles sejam reduzidos em partículas muito simples. O que quer dizer simples? Quando a gente come o alimento, eles são partículas complexas, porque tem de tudo, né, gente? Tem a fibra, tem a estrutura que faz parte do alimento, então é complexo ali. E os nutrientes e as vitaminas estão ali naquele alimento complexo. É preciso, então, que isso se transforme numa substância simples. E como que irá transformar-se numa substância simples? Quando o nosso organismo transforma o alimento na partícula mais pequena que deve ser retirada das substâncias que são aproveitadas na nossa alimentação. Então, existe uma transformação, reduz os alimentos em partículas muito pequenas, ou seja, separando totalmente as substâncias aí da parte que são a parte fibrosa, que é a estrutura do alimento, para aquela partícula mínima, simplificada, que é absorvida pelo nosso organismo. Esse processo, então, é chamado de digestão. Então, as substâncias, essas substâncias simples, elas são produzidas após a digestão e podem, então, ser distribuídas e utilizadas pelo corpo para aquilo tudo que o nosso organismo necessita, né? Para cada parte do nosso organismo. E o sistema digestório é onde ocorre a digestão. Então, vamos lá. A digestão, ela começa pela boca, né? Com a mastigação. Quando o alimento é triturado pelos dentes. Então, eu coloco um pedaço de pão na boca, eu vou mastigar, triturar esse pedaço de pão para que ele seja reduzido em pedaços menores e que, misturado à saliva, ele pode ser deglutido, ou seja, mandado para dentro do organismo. Após mastigado e misturado com a saliva, o alimento passa a ser chamado de bolo alimentar, tá certo?
Depois, então, que, olha aqui, nós temos a boca, tá? As glândulas salivares, que mistura ali na mastigação o alimento na boca, né? E as glândulas que vai soltando a saliva. Depois, o bolo alimentar, que nós estamos vendo aqui, ó, vai entrando, né, pelo esôfago, passa aí pela laringe e vai entrando pelo esôfago. Então, vamos lá. Olha só, o bolo alimentar. Me desculpem, faringe. Laringe é da respiração, falei errado. O bolo alimentar passa pela faringe e desce para o estômago. Então, a faringe, ela começa aqui na altura da garganta. Isso aqui nós chamamos de esôfago, que é o tubo que leva o alimento mastigado, o bolo alimentar, até o estômago. E aí nós temos aqui o estômago, que é onde o alimento é misturado a outras substâncias que vão trabalhar na digestão do alimento, que é produzido pelo próprio estômago. Essas substâncias digestivas é o próprio estômago que produz. Depois, então, nós temos o que acontece? No intestino delgado, depois que o alimento sai do estômago, enquanto ele está no estômago, ele vai, então, sofrendo ali maior trituração, né? Ele vai sendo ali mais diminuído, mais misturado, mais trabalhado, para que ele vá para o intestino delgado. Então, o intestino delgado é aquele em que o alimento ele é processado e dele é retirado as substâncias que o organismo precisa. O intestino delgado, a gente chama ele de intestino fino, é aquele que as paredes são mais finas, mais rosadas, né? Esse que está por fora aí, assim, o intestino delgado é aquele que o alimento vai ter ali as suas partículas retiradas. Então, são substâncias digestivas que tem ali produzida pelo fígado. Então, lá no intestino delgado, as substâncias que o fígado produz, que o pâncreas produz e pelo próprio intestino delgado, elas são liberadas e completam a digestão. O que quer dizer? Ali, todos os nutrientes, as vitaminas, aquilo que é importante para a nossa saúde, ali eles são finalizados e aproveitados, ou seja, absorvidos pelo intestino delgado e completa, então, a digestão. Isso acontece que na parede do intestino delgado ocorre a absorção dos nutrientes e de água que o organismo precisa, que passam para o sangue e são distribuídos pelo corpo. A partir, então, dessa absorção dos nutrientes pelas paredes do intestino delgado, os restos aí de fibras que não são absorvidos, né, porque são partículas maiores, vão para o intestino grosso. E lá no intestino grosso também ocorre a absorção de água. Então, absorve mais água ali no processamento ali do alimento. O material que não foi digerido, ou seja, que não foi aproveitado, absorvido, sofre a ação de micro-organismos, formando as fezes e os gases. Então, é no intestino grosso que vai formando as fezes e os gases. Os gases ali e as fezes, através de movimentos musculares involuntários do intestino, esses movimentos direcionam as fezes para o reto, que é a parte final do intestino grosso, que chega até o ânus, por onde tanto esses restos, né, materiais aí do alimento, aquilo que não é aproveitado mais, que transformou-se em fezes, e os gases são eliminados. Então, lá no ânus, as fezes e os gases são eliminadas, tá bem? E aí nós vamos entender, né, lá o ânus, né, depois do intestino grosso, esse que tá aí por fora com as flechinhas, por onde os dejetos do nosso organismo, restante da alimentação, são expelidos através do ânus. Nós temos aí, então, essa representação do sistema digestório. Essas cores, está sendo alertada aí que são cores fantasia, ou seja, não são exatamente
a cor, né, dos nossos órgãos internos, mas para que a gente tenha o destaque e a compreensão. E depois, então, nós temos que as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas são órgãos que produzem substâncias que participam da digestão do alimento. Então, esses órgãos, eles têm a função de produzir substâncias que irão aí agir para que ocorra a digestão dos alimentos e que, então, os alimentos sejam aproveitados para a sustentação, né, do nosso corpo, ok, crianças? Vamos aqui para a página seguinte e nós temos o que vem pedindo a respeito. Completar então as frases com as palavras do quadro e depois numerar aí as frases na sequência correta das etapas da digestão. Então, nós temos aí no quadro palavras que vocês irão completar aqui as frases. Então, do esôfago, o alimento é empurrado até o esôfago, tá lá no desenho que fala da faringe, tá bem? Então, tem a faringe, que é a parte próxima aqui ao pescoço, garganta, depois é o esôfago. E o alimento, então, é empurrado para onde? Onde ele é misturado às substâncias digestivas. Então, qual seria a palavra que cabe aqui para completar a frase? Daquelas que estão lá no quadro. Depois a próxima. Os alimentos entram no corpo pela... Qual é a parte aí que está lá, por onde entram os alimentos? A outra. O material que não foi digerido forma as fezes, que são eliminadas pelo... Então, observando as palavras que complementam aí corretamente. Ocorre a ação de outras substâncias digestivas e a absorção de nutrientes e de água. Então, que lugar aí? Em que lugar ocorre aí a ação de outras substâncias digestivas? O bolo alimentar passa por onde passa o bolo alimentar? Os trituram os alimentos que são misturados então, que tritura os alimentos e a que eles são misturados. Aí nós temos aqui, número 2, Júlia pegou 2 comprimidos efervescentes. Efervescentes é aquele que faz, né? Um dos comprimidos ela triturou e o outro ela manteve inteiro. Colocou os comprimidos em copos diferentes e acrescentou água. Em sua opinião, qual comprimido foi dissolvido primeiro e por quê? Então, olhando, né? Qual comprimido? O triturado ou o inteiro foi dissolvido primeiro? Por quê? B. Qual etapa do experimento pode ser comparada à mastigação? De acordo com o que foi feito lá nos copos com os comprimidos. O que se pode concluir com esse experimento sobre o papel de mastigação na digestão? Tá certo? O que podemos concluir aí, observando, né, o que está acontecendo aí com esse experimento dos comprimidos, um triturado e outro não? O que pode ser aí comparado com relação à mastigação? Os intestinos são longos e enovelados, quer dizer, enrolados. Essas características são importantes para a função que eles desempenham. Então, são importantes. Eles são muito longos e enrolados. Por que será, hein? Se fosse tudo esticadinho, pequeno, como que seria? Então, veja bem, são importantes serem assim e por quê? Tá bem, crianças? Então, estudem com carinho e respondam procurando o maior acerto aí, porque assim o aprendizado acontecerá de forma mais intensa. Um grande beijo, bom trabalho para vocês.